Sabemos que o nosso pirata favorito da cultura pop está destinado a se tornar o rei ao encontrar o lendário tesouro One Piece. Com sua simplicidade, empatia e um espírito inquebrável, o garoto do chapéu de palha já conquistou milhões de fãs ao longo dos anos, vivendo aventuras épicas e inspirando gerações. Neste vídeo, eu irei apresentar todas as curiosidades sobre o personagem até agora. Pelo menos as que eu consegui encontrar. Senhoras e senhores, eu sou o Souzas e hoje eu lhes apresento quase todas as curiosidades sobre o Luffy. E sem mais enrolações, vamos para a primeira delas. Seu nome completo é Monkey D. Luffy. Monkey, como muitos sabem, é macaco no inglês. O D representa o clã odiado pelos nobres mundiais no mundo de One Piece. Já o nome Luffy é relacionado com o termo Luffy do inglês, que significa orçar. E na navegação, orçar refere-se quando um veleiro é dirigido o suficiente na direção correta do vento. E foi daí que surgiu o nome do nosso protagonista, Luffy. Luffy teve sua primeira aparição no arco piloto de Romance Dawn no mangá. Luffy é usuário da Gomu Gomu no Mi, ou originalmente Hito Hito no Mi, modelo humano Deus Sol Nika, uma Akuma no Mi que transforma o usuário em borracha, permitindo ele se esticar à vontade como uma, cujo um dia pertenceu ao lendário Joy Boy, conhecido como pirata do século perdido e maior pirata de todos os tempos, antes mesmo do rei dos piratas Gold Roger. Luffy é o personagem mais popular em pesquisas de One Piece. O aniversário de Luffy é dia 5 de maio, e diferente do que alguns pensam sobre essa data, basicamente nesse dia é o dia das crianças lá do Japão. Originalmente, a Akuma no Mi de Luffy seria entregue a Portgas de Ace, o seu irmão mais velho. Mas como muitos sabem, a Akuma no Mi acabou escolhendo Luffy para ser seu usuário, e Ace acabou se tornando usuário de outra Akuma no Mi, mas talvez se tivesse comido a de Luffy, ele não teria tido aquele final que sabemos muito bem como foi. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Não pode. Me prendam, me amarrem a ele. Me botem nesse caixão, Toquinha. Não, peraí. Assim que eu pular na cova, tu joga areia em cima. Não, calma, coxinha. Eu vou com ele. Calma, coxinha. Até o momento, Luffy é o único personagem que pode fazer todas as aplicações de Haki. Luffy possui uma habilidade rara que somente poucas pessoas no universo de One Piece possuem, que é a voz de todas as coisas, que lhe permite ouvir a fala de animais antigos como os Reis dos Mares e o elefante da ilha de Zou, Zuneisha. Luffy, Roger, Momonosuke e Shiratori são as únicas pessoas que vimos que possuem essa habilidade até agora. Por ter seu corpo de borracha, Luffy é imune a qualquer quantidade de descarga elétrica recebida, e os personagens que já cometeram esse erro ao lutarem com ele são o Enel e a Big Mom. Graças à luta contra o personagem Magellan, principal antagonista do arco de Impel Down, e pela rainha dos travestis Ivankov, Luffy agora é imune a vários tipos de veneno, e isso lhe dá vantagens contra personagens com essa habilidade de envenenamento, como Caesar Claw, o principal vilão do arco de Punk Hazard. Por mais que muitos achem que um protagonista deve possuir a habilidade mais legal da sua história, para o nosso mestre Eiichiro Oda, o criador de One Piece, a coisa não foi bem assim, pois ele criou a habilidade ridícula do Luffy apenas para se divertir, e por fim todos acabaram abraçando essa ideia. O Oda é mesmo um gênio, gente, não tem como. Ao contrário de outros piratas que buscam One Piece pelo título de riqueza, fama e poder, Luffy busca One Piece apenas por acreditar que o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo. A cena de Luffy se cortando com uma faca no mangá foi censurada no anime, porém ela foi recentemente adaptada no live action. Atualmente, Luffy é o Yonkou mais jovem de todos os tempos, com apenas 19 anos de idade. O chapéu de palha de Luffy é inspirado em um chapéu de marinheiro que o Oda conheceu em um restaurante.
A camiseta de Luffy quando criança no anime contém o número 56, que poderia representar o número que ele recebeu lá no Coliseu Corrida de Dressrosa, podendo fazer um simbolismo tanto com a sua data de nascimento, quanto com o capítulo 556 do mangá, quando ele chega em Marineford para salvar o Ace. Só que agora ele estaria em Dressrosa para recuperar a sua Akuma no Mi perdida, assim como foi com o seu irmão. A comida favorita de Luffy, como muitos sabem, é a carne. Já a coisa que ele menos gosta de comer é torta de cereja. O prato favorito de Luffy para cozinhar é uma carne crua. É, literalmente. A dubladora original do Luffy, Mayumi Tanaka, também faz vozes de outros personagens populares como o Kuririn em Dragon Ball Z e recentemente faz a velha Turbo em Dandadan. E é claro que eu não ia me esquecer da nossa querida dublagem BR. Luffy foi dublado pela primeira vez aqui no Brasil pelo dublador Wagner Fagundes, que já fez outras vozes como a do Gohan adulto e do Shikamaru. Mas com a nova dublagem da Netflix, ele atualmente dubla o Trafalgar Law no anime. Porém, e se eu te dissesse que o dublador Adrian Tatini, atual voz do Usopp, se candidatou para dublar o personagem no início, mas o diretor Glauco Marx, dublador do Zoro, disse que quem dublaria o personagem dessa vez teria que ser uma mulher, assim como no original, e com isso o papel foi dado à nossa querida Carol Valença, que dubla o personagem até os dias de hoje. Uma vez um fã havia perguntado ao Oda por que Luffy não mata seus inimigos, e basicamente, ele respondeu que a maior punição para eles não seria perder a vida, mas sim ter todos os seus sonhos arruinados. De novo, cara, Oda gênio, não tem como! Um fã também havia perguntado ao Oda se o Luffy pode esticar a sua genitália e... acho que nem precisa falar, né? Segundo Oda, Luffy toma banho apenas uma vez por semana, assim como o Brook e o Zoro. Como muitos já devem saber, o próprio Oda revelou nas nacionalidades de cada um dos Chapéus de Palha que nosso prota é realmente brasileiro, e com isso, muitos esperavam que a nacionalidade dos atores no live action seguisse o mesmo padrão, incluindo a de Luffy, mas por fim, quem foi escalado para o papel do personagem foi Iñaki Godoy, que é mexicano, porém isso não impediu com que o ator fizesse um ótimo papel para o nosso garoto do Chapéu de Palha. A cor específica que o Oda deu pro Luffy é vermelho, e de novo eu sei o que vocês estão pensando, pode parar que não é isso aí não. Segundo Oda, a profissão que Luffy teria na vida real seria a de bombeiro. Muitos já devem conhecer alguns crossovers entre One Piece e Dragon Ball, como no episódio especial recentemente dublado na Netflix, porém o primeiro encontro deles foi no mangá Cross Epoch, publicado em 2006 pela Shonen Jump, onde Luffy e Goku viajam em uma aventura juntos. Luffy e Homem Elástico da DC têm naturezas muito parecidas. Uma vez pediram ao Oda para escolher uma flor que represente cada um dos piratas da nova geração, e o Luffy foi representado como girassol, mas o motivo é desconhecido até hoje. Uma vez um fã perguntou ao Oda por que Luffy não tem balões de pensamento, e ele disse que quando desenha o Luffy, o desenha pensando num personagem muito simples e bem direto, e isso explica o porquê o Luffy não sabe mentir. Segundo Oda, Luffy come os cubos de gelo que vem na sua bebida? Pois é, ele literalmente come os cubos, assim como Usopp, Robin, Chopper e Brook. Os tipos de ilha favorita do Luffy são aquelas que chovem carne. É zoeira, gente, basta ter carne na ilha que o Luffy vai amar o lugar. Segundo o Chopper, o que o Luffy mais costuma cheirar é carne. Basicamente tudo no Luffy se resume a carne, até mesmo seu cheiro. Segundo Oda, o animal que representa o Luffy é o macaco. Agora o porquê, acho que eu já mencionei lá no iniciozinho do vídeo. Eu sou o Macaco Luffy. Prazer. Uma vez perguntaram à dubladora original da Robin qual seria a flor que representaria o Luffy, e ela disse que seria uma flor chamada Cosmos.
Luffy foi inspirado em Son Wukong, que é um rei macaco de uma lenda chinesa. Ao longo da história principal de One Piece, Luffy possui mais de 30 trajes diferentes, sem contar aqueles que ele já utilizou em fillers e OVAs. Luffy atualmente possui mais de 15 formas, como a sua forma base, Water Luffy, Cabeça de Vento, Afro Luffy, Gear Second, Gear Third, Mini Luffy ou Rebaixado, Nightmare Luffy, Champion Luffy, Hack do Armamento, Gigante Luffy, Lucy, Gear Fort Boundman, Tankman e Snakeman, Luffy Taro, Gear Fit e Luffy Idoso. E essas foram quase todas as curiosidades sobre o Luffy. Galera, esse foi o primeiro vídeo de curiosidades do Souzas, porém eu pretendo dedicar esse canal não apenas com curiosidades, mas com alguns outros projetos que estou construindo que vão decidir qual será o rumo desse canal. Mas agora, eu queria saber sobre você. Deixe aqui nos comentários se você conhece mais alguma curiosidade sobre o Luffy que eu talvez não tenha comentado. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva para me ajudar a trazer mais vídeos de curiosidades como esse aqui pro canal. Souzas, se despede aqui.